É possível perdoar uma traição? As relações afetivas são complexas como a natureza humana. Logicamente, não é uma ciência exata, mas quem está ajudando muitas pessoas a encontrar boas respostas é a psicóloga Maria Rafar, nas suas consultas, nas suas participações em programas de rádio e televisão e também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Maria Rafar, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda ao canal Marco Zero. Marco, muito obrigada. Eu que agradeço a confiança de estar num canal de credibilidade como o teu, né? Uma pessoa que sempre esteve à frente da boa notícia, e eu só tenho a agradecer, e agradecer também a tua generosa apresentação. Obrigada. Maria, eu queria falar um pouquinho mais sobre esses níveis de ciúmes, porque a gente, infelizmente, testemunha que em casos extremos acaba em violência, acaba em feminicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para identificar esses níveis, essa crescente do ciúme que pode acabar em crime. Basicamente, aquilo que é uma escolha nossa não pode ser o nosso maior problema. Muitas pessoas esquecem que uma relação afetiva, e eu não estou falando daquela relação de sangue, que aquela a gente não escolhe, né? Mas a relação afetiva é uma escolha nossa, né? Nós nascemos separados daquela pessoa que hoje está sendo aquele elemento tóxico na nossa vida. Então, estar junto com ela é uma escolha, sim, em primeiro lugar. E aí, segundo, se essa escolha é o nosso maior problema, se a gente dedica muito pensamento nosso para isso, se a gente é infeliz, se a gente está triste, se o tempo que a gente passa conversando com os amigos é sobre esse problema que a gente tem, ora, então nós estamos diante de algo que acende um alarme. Essa que é a questão importante. Acender o alarme e não naturalizar as coisas ruins. Eu lembro que há muitos anos eu atendi uma menina, bem jovem lá no consultório, 20 e poucos anos. E aí ela me disse assim, puxa, é que a gente já terminou várias vezes e sempre está voltando e sempre está brigando. Daí eu falei assim, há quanto tempo vocês estão juntos? Ela falou, 4. Eu falei, 4 anos? Ela falou, não, 4 meses. Ora, uma relação de 4 meses não pode ser o teu maior problema. Uma relação de vai e volta, é uma relação que você tem que prestar atenção. O que está acontecendo? E um detalhe também que é importante a gente compreender, Marco, é que uma relação tóxica, ela é exatamente isso que você disse. Ela faz mal e ela envenena. Então, às vezes, não é só uma pessoa que é tóxica, é a junção de duas que dá aquela toxicidade. Então, fica de olho. Se é o teu maior problema, se você dedica muito tempo àquilo, fica de olho que coisa boa não tem ali. Maria, ciúme é uma coisa normal? Qual que é o limite entre ciúme e possessividade? O possessivo, meu, minha, né? Para identificar coisas que a gente acha que são nossos, né? Então a gente fala assim, meu irmão, minha mãe. A gente não fala só para objetos, a gente fala para coisas também. Então, é claro que há um pouco de posse em todas as nossas relações, né? Nós não chamaríamos de meu, minha, se nós não achássemos que fosse uma coisa nossa. Ora, aquilo que é nosso, nós queremos proteger. Então, até aí, está tudo certo. Né? Até aí, nós admitimos, sim, o ciúme como uma coisa natural do ser humano. Mas veja bem, você achar que alguém é seu, muito bem, porque também a pessoa vai achar que você é dela. Vocês fizeram opção por estarem juntos. Agora, você achar que a vida dele é a sua vida, acende um sinal muito forte. Outro sinal que acende é o hipercontrole, a hipervigilância. Hipercontrole e hipervigilância é querer estar o tempo inteiro sabendo o que o outro faz. Antigamente até as pessoas falavam assim, né? Quando alguém perguntar para você o que você está pensando, olha, tome cuidado. Mas hoje a gente piora essa situação, porque além de querer saber o que a outra está pensando,
A gente quer saber o que a outra está fazendo nas redes sociais. A gente quer saber o que tem no celular da outra. A gente precisa, muitas vezes, para nossa própria segurança, saber 24 horas por dia o que uma pessoa está fazendo. Isso chega a níveis patológicos, sim. Agora nós temos também, eu vou fazer uma bifurcação, tá? Algumas inseguranças são causadas por um mau comportamento de um parceiro ou de uma parceira. Outras inseguranças são nossas próprias. Então a gente tem que olhar quando a insegurança é nossa e nós é que nos comportamos assim, às vezes até de maneira permanente, com vários parceiros diferentes, tá? E temos que olhar também do outro lado, essa ramificação, que é a seguinte. Ah, mas ele que fica olhando para outras pessoas, ele que fica curtindo mulher de biquíni, que isso tem muita queixa disso, sabe, que eu recebo, né? Aí eu vou dizer o seguinte, a pergunta é, você tem que voltar para você. O que é que você está fazendo da sua vida que você admite que uma pessoa te desrespeite? Entendeu? E aí, então, nós teríamos, magicamente, sem brincadeira, tá? O fim desse grande ciúme. Porque quando a gente entendesse que uma pessoa é desrespeitosa e entendesse que a gente vale mais do que isso, a gente não estaria nessa relação e não precisaria gastar tanto tempo, gastar tanto o verbo com ciúmes. Eu percebo pessoas perdendo muito o seu tempo, sendo pessoas que querem controlar a outra. E o tempo é o nosso maior ativo, pessoal. O tempo não pode ser emprestado. O tempo não pode ser comprado. Então, você usar do teu tempo, que é um bem tão precioso, para controlar a vida de outra pessoa, é utilizar mal a própria vida. O ciúme excessivo, ele não se demonstra, ele não é colocado, ele não vem à tona uma vez só. Ele tem as suas bandeiras vermelhas sendo mostradas o tempo inteiro. É no controle de uma roupa, no cortar, por exemplo, as relações familiares, né, ou de amigos, né, e a pessoa vai podando você. É no exagero disfarçado de cuidado. Então falo, não, eu só estou cuidando de você, mas eu quero saber tudo sobre você. Todos esses sinais, eles antecedem uma real violência, né? Isso também é um tipo de violência, o controle, né? Mas a violência, ela vai em escalada. Quando uma pessoa diz assim, você é tudo para mim, eu não consigo viver sem você, olha o que você faz comigo, são todas essas bandeiras vermelhas que a gente tem que prestar atenção. O que acontece no caso do feminicídio, e eu não estou culpabilizando as vítimas, é que nós temos uma ideia de que o outro vai mudar. E muitas mulheres permanecem em relações abusivas deste padrão de abuso muito grande, porque creem dentro do seu pensamento de dependência emocional que poderão mudar essa pessoa. Então, entendam, violência é escalada. Eu acredito na mudança do ser humano, sim, acredito, mas, gente, nós não podemos apostar nessa mudança o tempo inteiro. Nos ciclos de violência, o que a gente percebe, então, é essa crescente, como eu falei. Aí nós temos um período, depois de cada coisinha que você percebe que é exagerada, vem o período de bombardeio de amor, que os ingleses chamam de love bombing, né? Então acaba bombardeando de amor para de novo te trazer para perto. Aí você tem mais um episódio de uma escalada de violência, aí você tem mais um bombardeio de amor. Então o que eu quero dizer é que todos esses sinais estão lá em todas as relações abusivas, que podem se transformar em coisas muito mais graves depois, e nós temos a obrigação de olhar esse sinal e de não querermos ser clínica de recuperação de uma pessoa abusiva. Maria Rafar, é possível perdoar uma traição afetiva? É perfeitamente possível perdoar, sim, uma traição. É perfeitamente possível, inclusive, o casal viver bem após isso. Mas eu não estou dizendo que isso acontece em todos os casos. Muitas vezes, o perdão é muito difícil de você dar. Por mais que você faça um esforço, por mais que você diga, eu quero que a nossa relação seja diferente. E por que é tão difícil?
Porque vem todas as questões de ego ferido, vem todas as questões de você sentir que a outra pessoa te desrespeitou. Então, tem muita coisa envolvida nisso, nesse perdão. E às vezes a pessoa não consegue perdoar. O que eu sugiro para pessoas que tentam perdoar uma traição, mas não conseguem, é o seguinte: dê um tempo mental na sua cabeça. Diga, sei lá, 8 meses, 10 meses, durante esse tempo eu vou tentar fazer a minha parte no perdão. E vamos avaliar como é que vai a relação. O que eu percebo é que muitas vezes o traído ou a traída acaba amargando a própria vida e amarga também a relação por completo. É muito difícil aguentar isso. Uma outra coisa que eu também quero pontuar é a seguinte: traições repetidas são sinais claros de que a pessoa que está do teu lado não respeita você de forma contínua. E aí vem a pergunta que eu sempre digo: faça a pergunta para si próprio ou para si própria. Eu quero estar com uma pessoa que me desrespeita sempre? E a resposta óbvia é não. Aí a gente não deve perdoar mesmo. Maria, você falou, eu me lembrei da música do Vinícius de Moraes e Toquinho, que abusou da regra 3. A regra 3 do futebol é a regra que fala sobre as substituições. Então, quer dizer, a mulher, a pessoa, não só a mulher, mas o homem também tem que estar atento aí a essas substituições, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, gente. Vamos avaliar uma coisa. Quando você tem um compromisso com alguém, você tem um compromisso que você firmou com essa pessoa. E não estou falando de firmar, de assinar, tá? Estou falando assim, quando você está com alguém numa relação que tem que ter fidelidade, porque vocês combinaram isso, ora, é uma escolha sua para ser honrada por você. Quando você escolhe estar com alguém, você escolhe não estar com todas as outras pessoas do mundo. É claro que sempre surgirão pessoas atraentes, é claro que sempre surgirão oportunidades, é claro que sempre surgirão motivos, assim, bastante físicos, né, e de sensualidade, né? Esses motivos vão acabar surgindo na nossa vida como tentações. Mas nós temos que ser pessoas respeitosas, gente. Eu comparo isso com várias coisas, esse honrar as escolhas. Bom, por exemplo, você está lá matriculado numa faculdade. Ai, não vou estudar. Desculpe, você está pagando mensalidade, você está se propondo a assistir às aulas, você quer ter um diploma e você não quer estudar? Então o que você está fazendo lá? Então, a mesma inconsequência de uma pessoa que não honra a escolha de estar no lugar, num compromisso, ou no trabalho, por exemplo, né? Aí eu vou lá, mas eu estou fingindo que estou trabalhando. Então, essa mesma coerência a gente tem que ter também nas nossas relações afetivas. Então, é claro, tentação tem para todo mundo. Mas onde está a pessoa adulta que você é para respeitar o compromisso que você tem, né? Maria, esse conceito seu de honrar as escolhas está muito claro, mas entre entender e praticar tem uma diferença muito grande para muitas pessoas, né? Então eu queria que você falasse para a gente quais as estratégias para a pessoa conseguir honrar as suas escolhas. Honre suas escolhas é meu lema, que tá até virando um curso, tá? Que eu tô lançando agora no mês que vem. As pessoas se apropriaram dessa minha frase, eu comecei a usá-la bastante, e aí as pessoas postam fazendo exercício e colocam as suas escolhas. É muito bonito isso, tá? Muito legal isso. Eu ver que essa frase tem tomado, assim, sabe, o imaginário de tantas pessoas. Mas honrar escolhas não é só referente a uma coisa ou a outra. É a coerência geral que você tem na tua vida. Por exemplo, eu gostaria muito de ser saudável. Então, honre a escolha de comer saudável. Honre a escolha de adotar uma dieta que seja coerente com aquilo que uma pessoa saudável faz. Eu me matriculei, isso, canso de ver. Me matriculei na academia, paguei a anualidade e não apareci. Honre essa escolha que um dia você fez de frequentar esse lugar. E aí, vamos lá, para fidelidade é a mesma coisa. Para você, por exemplo, estudar para um concurso, é exatamente a mesma coisa, né? Honre a escolha de sentar numa cadeira aquele período que você falou que ia estudar e estude. O que acontece
é que para não honrar as escolhas, as pessoas dão muitas desculpas. Uma delas, por exemplo, é a satisfação imediata. Tá lá, olha aqui, o celular tá aqui do nosso lado o tempo inteiro. O celular é uma ótima maneira de eu não honrar as minhas escolhas, porque ali eu vejo as coisas que eu gosto e tarará, ai, passou um tempão eu nem percebi, não é? Então nós estamos transformando o nosso mundo num mundo cheio de pessoas infantilizadas, num mundo cheio de adultos que se comportam como crianças e que não honram aquilo que elas mesmas escolheram. E aí o que acontece? Acabam ficando muito frustradas. Por quê? Porque não conseguem alcançar aquilo que gostariam. Voltando para a tua pergunta, honrar escolha, se você começa na alimentação, arrumando a tua cama, que eu sempre digo, arrume sua cama para você começar a arrumar o teu mundo, né? Então a gente tem tanta gente que fala de política e briga e não sei o que na internet, e você vai olhar o quarto dessa pessoa e tá que você desmaia. Então, arrume as suas pequenas coisas e você vai começar a honrar a escolha de tratar tudo bem. Coisas simples, sei lá, a pessoa compra verdura e a verdura estraga na geladeira. Ou seja, você não honra nem o teu dinheiro de você comprar um alface, chegar em casa, lavar, deixar já separadinho para você comer. Entendeu? Então, assim, são coisas pequenas. Então, se você começar a honrar a escolha de comprar um alface, por exemplo, você pode ver que você vai começar a honrar escolhas maiores. Nesse processo de honrar as escolhas, é preciso saber dizer não e também dizer sim. Como aprender a dizer não e a dizer sim? Você tocou num ponto muito interessante. Você tocou nesse ponto interessantíssimo que é posicionamento. Para eu dizer que sim para uma coisa, tenho que dizer que não para outra. Quantas e quantas vezes pessoas invasivas nos pedem coisas e que nos deixam constrangidos de dizer que não? O que está acontecendo? São pessoas que têm uma certa liberdade conosco porque já sabem que nós não diremos que não. Seja no exemplo clássico do parente emprestando dinheiro, ou seja, da pessoa que insiste em que você vai em determinado lugar, etc. Ora, honrar a escolha própria também implica em dizer não para as escolhas dos outros. Honrar uma escolha sua quer dizer o seguinte, quer dizer, eu vou dizer não para outras coisas. Aí nós temos a questão que sempre se apresenta para mim. Eu consigo dizer não, Maria, mas quando eu digo não, eu me sinto culpado, eu me sinto culpada. É a famosa culpa afetiva. Mas, gente, quando a gente diz não para alguém, para uma demanda de alguém, é óbvio que essa pessoa não vai gostar. É óbvio que isso vai deixá-la chateada. Mas é da vida. É da vida nós também estabelecermos nossas fronteiras. E quando você falou de dizer que sim, eu digo uma coisa. Diga sim para uma vida melhor. Diga sim para a tua inteligência emocional. Diga sim para a tua vida ser mais confortável. E para dizer sim para todas essas coisas, muitas vezes a gente tem que dizer não para alguns prazeres imediatos, para que a nossa vida faça sentido. Eu estou dando agora, vou dar para vocês agora um exemplo bem tolo, mas que diz respeito ao que está me acontecendo no momento. Eu adoro essa casa onde eu moro. É um apartamento que eu comprei com meu dinheiro faz mais de 20 anos. E volta e meia eu dou uma mexida nele. E eu dou assim, sabe, tipo, faço uma reforma, troco um piso, tarará, aquela coisa toda. E agora eu tô querendo trocar os armários que estão já de muitos anos e tal, e contratei um profissional. Eu tô tão feliz com isso, né? Então o profissional veio ontem, desmontou os armários, tá? Eu tô lá curtindo esse momento. Ora, eu sei que isso é fruto do quê? Do meu trabalho. Se eu posso ter um profissional para fazer esse trabalho, é porque eu trabalhei para poder pagá-lo. E eu me sinto tão orgulhosa dessas coisas, que aí todos esses pequenos resultados, gente, tem dia que eu sento no sofá e eu olho para a parede e acho a parede linda, olha que coisa. Mas são coisas que eu digo, eu conquistei. E eu conquistei renunciando a outras. Por isso que hoje eu tenho. Então, essa satisfação, ela retroalimenta
a nossa capacidade de honrar novas escolhas, gente. Maria, para a gente encerrar nossa conversa aqui, eu acompanho atentamente os seus vídeos nas redes sociais e chegam muitas perguntas que imagino que são comuns a diversas outras pessoas. Mas eu fico com a impressão, muitas vezes, de que, na verdade, a pessoa ela já sabe a resposta, mas ela parece que não tem a coragem de receber e você, de uma maneira muito franca, muito direta, dar essa resposta. Eu estou exagerando ou é mais ou menos isso? Marco, você não está exagerando. É porque o óbvio é tão óbvio que todo mundo sabe. Por exemplo, uma pessoa que está numa relação abusiva de agressões físicas. É óbvio que ela sabe que aquele roxo no olho dela não é certo. É óbvio que ela sabe que a coisa não é correta. Isso estou falando de um extremo. Mas por que ela está dentro disso? Por vários mecanismos de dependência emocional. A dependência emocional está no histórico de vida da pessoa, da forma como o apego dela foi construído na sua infância. A dependência emocional também está na nossa cultura, que fala que pessoas não podem ficar sozinhas, está em vários lugares. Então, essas pessoas que sabem que estão fazendo errado e sabem que estão no lugar errado, o que elas procuram de mim é uma resposta técnica que talvez dê a viradinha de chave que ela precisa. Não é verdade que as pessoas façam as coisas por serem ignorantes. Não é verdade. Mas é verdade, sim, que elas têm mecanismos emocionais que deixam elas presas. Por isso que eu trato os casos com muito respeito e muita franqueza ao mesmo tempo, né? Então, é uma franqueza respeitosa. Eu jamais vou dizer para a pessoa, nossa, você não percebeu? Não, porque eu sei que ela está percebendo. Mas eu, como psicóloga, compreendo que às vezes a palavra de alguém de fora tem um peso maior e que pode virar chavinha. E eu fico muito feliz quando alguém me manda uma mensagem e diz, olha, Maria, o que você me disse virou minha chavinha. Virou minha chavinha no sentido positivo. Então, para isso que a gente está, né? Tá para transformar a internet num espaço mais amigável. Eu quero agradecer muito a participação da Maria Rafar. Maria, obrigado pela sua entrevista aqui, parabéns pelo seu trabalho aqui. E fica aqui também a sugestão de seguir Maria Rafar nas redes sociais, com conteúdos bem esclarecedores, no Instagram, no Facebook também, e também tem os cursos online. Maria, obrigado e até uma próxima oportunidade. Gratidão, Marco, tá? E grande sucesso nesse teu portal maravilhoso, tá? Obrigada, gratidão. Quero agradecer muito a participação da Maria Rafar, psicóloga. Convido você a seguir a Maria nas redes sociais, consultar também os cursos online que ela oferece e também convido você a compartilhar desde já essa nossa entrevista, que certamente você conhece alguém que precisa saber do conteúdo que conversamos aqui nessa entrevista. Convido você também a tocar no sininho desde já para se inscrever e ser informado toda vez que houver uma publicação de um novo conteúdo aqui no canal Marco Zero. Obrigado a todos e até a próxima.